galera, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Pode Não Jão e hoje a gente trouxe um convidado especialíssimo, Fernando Franco, contador com anos de carreira e que vai discorrer um pouco da sua história no mercado e um pouco sobre o mundo das empresas, da contadoria, vai trazer muita informação bacana para a gente. Primeiramente, Fernando, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, você ter aceitado o convite, foi muito bacana pela amizade que nós temos e pelo profissional que você é. Eu sei que esse episódio vai engrandecer muito o nosso projeto. Maravilha, maravilha. É um prazer todo meu a gente estarmos aqui, né? Foi um convite inesperado, né? Que nós estávamos conversando ali no telefone, de repente houve o convite. Fiquei muito feliz pelo convite e também por revê-lo, né? Feliz pelo seu projeto. Muito obrigado. Muito importante a gente estar fazendo um projeto, acho que isso que aquece a vida, deixa a gente mais empolgado para fazer as coisas, né? Com certeza, sem dúvida, ainda mais tendo participações de amigos, né? Maravilha. Então, Fernando, me fala um pouco de você, do seu currículo, da sua formação, da sua história. Claro. Bem, minha formação, eu sou bacharel em Ciências Contábeis desde o ano de 2015. Após isso, ali eu fiz também uma especialização em Gestão Tributária, Planejamento Tributário, Auditoria e Contabilidade. E também tem uma especialização também nessa área de gestão financeira voltada para empresas. Eu não trabalho para pessoas físicas, né? Bacana. Não trabalho para PF, né, nesse caso. Uhum. Trabalho apenas para pessoas jurídicas e em atividades específicas também, que a gente pode comentar mais à frente. Bacana. Fernando, falando de empresas, como você disse que fez especialização nessa área, né? Que hoje você trabalha com PJ, Isso. hoje você tem uma empresa voltada para o lado financeiro das pessoas jurídicas, das empresas no ramo? Sim, sim. A primeira empresa que eu abri lá atrás, né? A primeira empresa que eu abri foi a Northco, né? Que foi uma empresa que eu comecei ali numa salinha lá de casa, que na verdade era aquele depósito que todo mundo, Aham. né? Era 2x2, quente pra caramba, não tinha dinheiro. Comecei ali a Northcom com a visão de nortear o empresário a conseguir realizar os sonhos dele. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso aí foi no ano de 2017, foi onde foi aberta a primeira pessoa jurídica. Bacana. Após isso, eu recebi alguns convites, né, na época da pandemia. A pandemia, muita coisa mudou, e principalmente as questões do marketing digital. Uhum. O marketing digital teve um boom, né, em 2020. E aí eu comecei a fazer algumas publicações, e dessas publicações recebi convite para ser professor e tudo mais também. E uma delas foi para ser um sócio em Brasília. Fui para Brasília, me associei lá por 3 anos, num negócio bem interessante. E após esse período eu percebi que eu queria ter um negócio próprio ali que tivesse mais a minha cara. Eu tenho uma visão empresarial que eu gosto de empresas que você olha, nossa, essa empresa tem 30 anos, essa Aham. empresa tem 50 anos. Cara, como é que pode? Tem 100 anos essa empresa E tá dando certo e tá até dando hoje. certo, é conhecida nacionalmente ou mundialmente, Uhum. né? Hoje a gente tem possibilidade de estar no globo, né? Sim, com certeza. Então, a minha visão era ter uma empresa que durasse por muito tempo, e eu percebi que eu fundando esse negócio, eu teria mais essa possibilidade, Entendi. né? Então, a Equity, né, que hoje é a empresa que a gente criou, inclusive o símbolo dela é um alvo, né? Ela é verde, mas é um alvo, Uhum. que a gente quer que o empresário acerte o alvo. Essa é a Bacana. ideia. Esse é o conceito da empresa Esse é o hoje. conceito. E a Equity, ela né, muito se falado no mundo empresarial hoje sobre equity, né, principalmente sobre as questões de mercado. Uhum. E eu gosto muito desse conceito, sabe? A tradução significa patrimônio líquido, Uhum. né? É uma tradução bem simples, mas a pessoa que tiver curiosidade depois pode ver também ali no YouTube um episódio apenas sobre equity que o Flávio Augusto fala na mesa ali com os sócios lá, que ele chama, Bacana. que é o conselho, né? Uhum. E E ali falam de vários conceitos de equity, de que é equity, expansão, negócios, participações de negócios. E esse conceito me chama muita atenção.
Bacana. E aí foi daí que veio esse nome Equity. E foi também, eu tava dormindo aí. Apareceu. Eu acordei e falei, amor, eu tô com um nome aqui na cabeça. Da empresa, porque eu já tava Aham, pensando em formar, né? sim. Ela, né, você vai dormir, amor? Eu falei, não, vai ser Equity, amor, vai dormir. Aí no outro dia, No outro dia, bacana. exatamente. No outro dia. Então foi assim que fundou, que começou a coisa. Hoje, você é o sócio majoritário da Equity? Tem algumas pessoas participando com você? Não, Como não. é que... Eu passei esses últimos anos com sócios, né? Tive bastante sócios, né? Na última agora eu saí de uma sociedade que tinha 4 sócios. E hoje não, hoje eu comecei carreira solo, né? Comecei carreira solo. Só que tem uma coisa muito interessante no mercado. Você não precisa necessariamente ter uma sociedade para Bacana, trabalhar com outros PJs. Você pode ter participações de outros negócios, de outras prestações de serviço. entendi. Então, hoje a gente tem um grupo de parceiros. Um grupo de parceiros ali, onde a gente consegue fazer vários tipos de negócios. Então, apareceu ali uma questão de crédito tributário, por exemplo, né? Uhum, Que é uma demanda muito alta, principalmente quando a gente pega lucro real. O escritório foi fundado agora em novembro. uhum. Se a gente for pensar na dimensão que é fazer um trabalho como esse, fica um pouco inviável. Poxa, meu escritório. Só que o que a gente faz? Nessa hora você vai atrás de outros negócios para fazer aquele negócio junto com você e para você ter participações nesse negócio. Então hoje Entendi. também tem uma parceria hoje com a Martinelli, que é uma empresa de 50 anos aí no mercado. Está se fortalecendo muito aqui no Goiás também. Né? A sede dela aqui no Goiás é em Goiânia. Então hoje eu tenho ela para fazer essa parte com lucro real. E quando se fala de simples nacional, aí a gente já trabalha. A gente já leva para o escritório, leva para o sistema, equipe técnica e Hoje, faz o trabalho. vocês trabalham com essas parcerias. Quando se fala de Simples Nacional, o seu escritório toma conta disso, né? Exatamente. Se algum empresário estiver assistindo hoje nosso episódio, aonde que a gente encontra? Tem um ponto físico, um escritório físico? Hoje o escritório ele é totalmente virtual. Entendi. Totalmente virtual. É, que também é uma questão de equity. Né? Perfeito. Por quê? Porque assim, eu vou falar exatamente aquilo que está exatamente no episódio que eu falei para você. Sim. Ah, foi comentado ali que muitas vezes a gente vai fazer um empreendimento e a gente pensa ali já num centro de custo, como vai ficar bonito, a gente vai botar uma tela tal, já pensa no brand, já imagina como os custos, os gastos, o produto, como vai ser Uhum. vendido. E aí gasta ali, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, 200 mil Sem ter nenhum reais. retorno ainda. Você não sabe ainda o que Uhum. vai rolar. E aí abre-se o negócio, existe um cálculo de payback, né, que o cara faz ali, ó, preciso vender tanto para bater esse payback. E aí chega no momento, você abre o negócio, só que o ponto tem a questão de um ponto, tem a questão da margem de contribuição que não está bem ajustada, Aham. o negócio ainda. Ou então, vou até falar aqui de alguns casos, né? Fica à vontade. Que muitas vezes imagina ali que aquele produto está tendo margem, não está tendo margem, a pessoa é muito generosa, muitas vezes ali na entrega do produto ou do serviço, e acaba que o negócio fica ali. Uhum. A pessoa não testou ainda. Você se, eu me sentiria muito preso num negócio desse se eu tivesse gastado um valor muito alto e não pudesse sair, Entendi. né? Porque a gente Você tem que fica amarrado, né? ficar amarrado, fica amarrado. E aí é mais complicado. Entendi. Mas assim, a nossa visão, inclusive, é que eu ainda assim, quando eu olho para o futuro, eu penso de uma maneira totalmente diferente. Eu não consigo imaginar mais uma estrutura de um escritório gigante. Igual eu já imaginei muitas vezes, Vários igual andares. eu tive agora recentemente, até ano passado, a gente fez um brand, a gente gastou pra caramba, pintou, compramos tela, compramos. Não, sabe, a gente fez um negócio de Aham. estrutura, só que o que acontece? É um gasto muito alto, é uma despesa muito alta e o que falta muitas vezes? Você está no meio do negócio, você tem que entender o mercado, como é que é a demanda, quanto que as pessoas pagam por aquilo, se vai ter demanda. Uhum. Então, eu não penso mais assim. A imaginação que eu tenho hoje da Equity são
rede de parceiros e rede de pessoas que trabalham, inclusive nas suas próprias casas, e fazem a prestação de serviço delas. Cada um fazendo uma parte do processo e lá no final vocês atingem o Fazendo, resultado necessário. fazendo a entrega. Entendi. É, você, como especialista em empresas, hoje você participa da gestão financeira de algumas empresas na Equity, mas você ainda faz o trabalho de abertura de empresas, atendendo as PFs que querem ter uma PJ? Sim, sim. É muito interessante isso, né? Ah, a gente, eu venho eu venho de uma formação de contabilidade e venho de uma Uhum. experiência de contabilidade. Quando eu abri a Equity, quando a gente pensou na Equity, a Equity ela tinha a visão de trabalhar apenas com terceirização financeira. Só que eu trabalho com contabilidade desde 2015. O primeiro negócio foi em 2017, mas desde 2015 trabalhando com contabilidade. Uhum. E aí, quando eu abri o negócio, fui falar com as pessoas, né? Saí ligando, mandando mensagem. Todo mundo queria demanda de contabilidade. E Normal. aí, o que acontece? Tá vendo? Se a pessoa tivesse gastado, Com um objetivo como e o assim? pessoal tá buscando Cara, outra coisa, né? porque era uma parada da minha imaginação ali que eu tava. Que eu falei, Uhum. cara, isso pode dar certo. Só que eu esqueci da cultura. Não, você não tem dúvida. Esqueci da cultura. E aí, o que acontece? Aí, a gente hoje trabalha muito para área. A minha maior receita hoje é contabilidade. A minha maior Entendi, receita hoje é contabilidade. Mas vamos entendi. lá. Essa questão de abertura de empresa ela é bem interessante. Ontem, inclusive, eu estava fazendo algumas análises, né? E pesquisando algumas questões de negócios. E a gente tem um órgão importantíssimo no Brasil chamado Sebrae, cara, que eles fazem Bacana. pesquisas incríveis. Incríveis as pesquisas deles. Uhum. E é impressionante como a nossa cultura ela tem mudado nos últimos anos em relação a empreendedorismo. Como assim? Para você ter ideia, um dos maiores sonhos dos brasileiros hoje é ter um negócio. Ele antigamente ele era o oitavo maior, Entendi. era ter um negócio. Hoje ele é Uhum. o terceiro. Né? Essa pesquisa ela foi feita em 2023, ano Bem passado, atualizada. muito atualizada. A última, por exemplo, ela nem constava isso, não estava lá. Não estava lá falando, o sonho do brasileiro. O sonho do brasileiro é viajar, ter casa, ter carro, bem de consumo. Você que está no meio da situação, você acha que hoje a gente está modificando essa cultura? Porque, por exemplo, hoje aqui nós estamos gravando em Cidade Ocidental. Hoje aqui na Cidade Ocidental nós temos 12 mil CNPJs, 12% entendeu? PJs. E a probabilidade de crescimento desse número é gigantesca, porque pessoas estão abrindo MEIs, MEs limitadas todos os dias. Você acha que nós, povo brasileiro, estamos mudando essa cultura da CLT para o empreendedorismo? Totalmente. Eu vou te dar dados aqui Fica à fantásticos. vontade. Isso, inclusive, me surpreendeu muito. Dentro da pesquisa, que ela fala o seguinte: ela fala que existem níveis ali de empreendedorismo. Existe Bacana. um primeiro nível, que são potenciais empreendedores, que são pessoas ali que nesses últimos 12 meses estão pensando em abrir um negócio. Estão Estão pensando. pensando. Ok. Isso. Então, nela tem os potenciais, tem os novos. Os novos são aqueles que têm até 3 meses de empreendimento. Bacana. Existem outros, que agora eu não me lembro o nome, mas eles estão na casa, eles são os iniciantes. Uhum. Eles estão ali entre 3 meses e até 3 anos e meio. E o restante são aqueles que já se perpetuaram, que Bacana. já continuaram. A primeira parte, que são os potenciais, é onde está a grande surpresa para mim. Que, né, pelo menos para mim foi, eu acredito que para quem está assistindo também. Hum. No ranking mundial hoje, nós estamos em segundo lugar. A gente só perde para a Índia, para potenciais negócios. Sério? Sério, Grandes culturas empresariais como os Estados Unidos, então, para os potenciais negócios, está atrás do Brasil está hoje. atrás. Nós estamos em segundo colocado em potenciais negócios. A gente só perde para a Índia porque a Índia tem uma população gigantesca, né? Pra Sim. você ter ideia, ela dá quase o dobro.
né? Quando você pega lá as estatísticas, lá o Brasil tá 58 milhões, quer dizer, e a Índia lá tá 100 milhões. É porque nós estamos hoje em 220 milhões de pessoas, a Índia tem 5 ou 6 vezes mais essa população, então é Sim, medida, né? sim. É proporção. E o mais interessante é que a gente já estava vindo nessa medida, a gente já estava tendo uma alta, Uhum, né? E aí agora nós chegamos em segundo colocado e pelos gráficos que estão lá, a tendência é que o crescimento continue, que uhum, mais pessoas apareçam. Então, assim, pegando ali potenciais uhum. e aqueles que estão iniciando, hoje está dando 98 milhões de pessoas, Muita gente. que é muita gente. Ou seja, nesses próximos 3 anos, né? Porque ela fala assim, olha, esses aqui são aqueles que estão iniciando, esses aqui são os que provavelmente vão abrir nos próximos anos, que é um valor muito alto. Então, nesses próximos anos, nós vamos ter muitos empresários no Brasil. Então, Uhum. assim, o sonho das pessoas modificou. Sim, Não sei se é uma sim. questão de governo, não sei se é uma questão de cultura, não sei se é uma questão de Instagram, hashtags, não sei. Aí que tá. Nós passamos. No último episódio eu falei com a Késia, só pra gente introduzir nesse assunto. Ela trabalha numa multinacional e a gente falou um pouco sobre isso. E anteriormente a gente falou também sobre tecnologia com outro convidado. E assim, o que eu, na minha visão de homem médio, vamos dizer assim, de uma pessoa que não é especializada, enxergo. É, dentro dessa era digital, dessa nova era de inteligência artificial, nessa nova era de redes sociais, também está se construindo uma nova era de empregos, serviços, entre aspas, porque Isso, emprego a gente liga muito à CLT. E a gente está percebendo que as pessoas hoje elas não estão mais preocupadas em carteira assinada, patrocinado. como era na última geração, né? Na geração anterior à nossa. Sim, Hoje as pessoas estão preocupadas em abrir um negócio, investir em uma situação para que possa ter um retorno financeiro maior do que um salário mínimo, vamos sim. dizer assim, entendeu? E é isso que está acontecendo? Isso que tem acontecido, mas assim, esse dado é muito bom quando a gente olha para esse caso. Uhum. Só que também existe uma outra pesquisa. Essa pesquisa ela já fala sobre sobrevivência, sobrevivência das empresas. Essa é uma parte importante. Importantíssimo. Tem um dado lá que eu achei engraçado, inclusive. Achei ele engraçado. Porque ele falou bem assim: olha, existem pessoas potenciais que querem abrir negócios, só que na cabeça delas, elas acham que estão criando algo novo, revolucionário. E não estão. Só que elas estão criando, na verdade, algo que já está no mercado. Algo que já está no mercado, algo que já existe, de fato. Entendi. Então existe também um auto-engano em algumas questões. Isso também pode trazer um problema futuro. Porque ali eu estou imaginando que eu estou criando um negócio novo. Invista a minha vida naquilo. Exatamente. Por exemplo, BPO financeiro. Vocês já viram falar sobre BPO financeiro? Bem pouco. Bem pouco, mas assim, no meu mercado, na minha caixa, né? Vamos falar assim. Na minha caixa é muito comum essa palavra. É muito comum falar sobre BPO financeiro, mas vai falar para outra caixinha. Uhum. É essa a questão. É diferente. Então, eu posso interpretar, eu sabia que não, mas eu posso interpretar, inclusive, que falar assim, nossa, estou criando uma coisa revolucionária, uma coisa nova. Mas é uma coisa que está vindo dos Estados Unidos. Já tem, já Já tem. existe. Lá eles terceirizam tudo. O Uhum. marketing é terceirizado. A gente também está terceirizando, né? A gente só não chama de BPO. Uhum. Mas a gente terceiriza muitas coisas. E uma delas é o BPO financeiro. Eu poderia falar, nossa, uma coisa nova. Né? Minha contabilidade está trazendo algo revolucionário. Mas não é bem assim. Uhum. E então isso também é um dado preocupante, porque assim, outro dado preocupante é por conta da pandemia. A pandemia ela tem um lastro ainda, Com querendo ou não. certeza. Ela veio de 2024 e de lá para cá, como a gente tinha conversado aqui até um pouco antes da gente iniciar o episódio, o nível de abertura de empresas nessa época foi muito grande, mas foi por conta de sobrevivência, não era sonho. Entendi. E nas estatísticas, quando você sonha em ter um negócio e fazer algo revolucionário no mundo, a criar uma coisa nova, a trazer algo bom para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, isso tende mais a dar certo. Agora, quando eu estou fazendo por Por necessidade, por sobrevivência. sobrevivência, aí é onde está o grande problema.
Porque quando eu faço por sobrevivência, vamos lá. Eu tô na minha casa, tô sem grana, pintou uma oportunidade de abrir um negócio. Por sobrevivência, eu vou começar a vender, sei lá, vou falar uma coisa que é muito comum que apareceu, é distribuidora e açaí. Uhum, Apareceu bastante. Eu penso em abrir um açaí. Vamos lá. Nossa, apareceu uma oportunidade, apareceu uma grana ali que alguém vai uhum. me emprestar. Vou fazer esse negócio. No outro mês, eu já estou gastando com a estrutura, né? Estou fazendo ali um negócio, cadeira, freezer, de Uhum. quem eu vou comprar, os fornecedores, abro o negócio. Qual foi o tempo de planejamento desse cara? 30 dias, o tempo que ele pegou, 30 dias. o tempo que ele pegou o dinheiro e começou o negócio. 30 dias. Por isso que é muito complicado essa questão da necessidade. O pessoal Sim, abrir por necessidade. As estatísticas dizem que aquele empreendedor que tem pelo menos 11 meses, em média, ele tem mais sucesso com o negócio. 11 meses de planejamento, você falar. De planejamento. Eles levam Bacana. até mais, mas a média é até 11 meses. 11 meses ali fazendo planejamento, entendendo qual a estrutura, entendendo quem você vai precisar contratar, entendendo qual vai ser a estrutura de custo, marketing, para quem você vai vender o negócio. Então, 11 meses geralmente é um dado legal. Agora, você concorda comigo que um mês é pouco tempo para você planejar? E, Não, sem dúvida. e segundo, até 6 meses de planejamento também é um dado ruim. Ainda é pouco tempo. Ainda é um pouco tempo. Então, os negócios também, eles tendem a quebrar com o planejamento ali de 6 meses. Essa é a diferença do sonho para sobrevivência, porque se você tá abrindo o negócio por sobrevivência, por necessidade, você não vai esperar 11 meses, Não vai esperar. entendeu? E aí tá uma pergunta interessante. É, como mudar o pensamento da pessoa que está abrindo por sobrevivência e transformar esse pensamento para uma pessoa que está abrindo por um sonho, por uma perspectiva? Isso é muito pessoal. Você não... Porque assim, imagina só, você foi treinado para, na verdade, todo mundo foi treinado, não foi para ter negócio. Foi Eu pra não, se- eu não fui treinado para ter negócio. Hoje eu tenho porque eu gosto de ter negócio. é, Eu vejo mais resultados. a gente vem na cultura do CLT, vamos dizer Exatamente. assim. Essa cultura de negócios, ela, como eu disse aqui no começo, ela é nova. Ela é nova. Hoje, o terceiro maior sonho do brasileiro é ter um negócio. Né? Isso dados do Sebrae, do último do ano de 2023. Mas antes não era bem assim. Outra coisa, sobrevivência pode dar certo também. Uhum. A gente tem casos, mas são casos pequenos, Esporádicos, né? esporádicos. Um caso que, por exemplo, que me veio aqui agora na cabeça foi Geraldo Fino, né? Que ele tem aquela empresa que faz sucata de carros, né? De caminhões. Uhum. Ali foi um caso de sobrevivência também, mas ele diz, por exemplo, que ele empreendeu no CNPJ dos outros. Ele trabalhava ali ali num parque center, né, que tem ali em São Paulo. Uhum. E aí ele ficou por bastante tempo trabalhando, foi um dos melhores vendedores ali. Mas ele falou assim, olha, eu quando estava nessa empresa, eu empreendia para eles. Eu não tinha um CNPJ aberto, mas eu estava empreendendo. Eu estava aprendendo, estava dando o meu melhor, estava aprendendo a atender melhor, a conversar melhor. Então são outros casos também. Será que ele não teve realmente? Porque ele quebrou muito, né? Ele quebrou várias vezes, Sim, né? E ele até fala que a gente sai quando tá muito grande, a queda também é maior. com Ele acabou certeza. passando por essa situação também. Mas é um outro caso. Agora, por sobrevivência, realmente eu acredito que é um pouco complicado a gente falar sobre isso, né? Porque assim, geralmente nesses dados também é interessante que quando esse empresário quebra, né, esse que foi por sobrevivência, logo depois ele foi para uma CLT. Ele volta, né? Ele volta. Sabe qual é uma frase muito. Mas teve um prejuízo muito grande, também tem isso dentro do dado. O prejuízo financeiro dele também é muito alto. Entendi. Sabe qual é uma frase que eu escuto direto, de pessoas mais velhas, vamos dizer assim, ou até mesmo com menos formação? São duas. É, você vai largar seu emprego para se aventurar no negócio. Você não sabe nem se vai dar resultado.
Você ganha X salário por mês, entendeu? Tá lá certinho. Você trabalhando muito ou trabalhando pouco, tá lá certinho. Agora no negócio, quanto tempo vai gerar resultado? Quanto tempo já vai ser? E dois, você tem que estudar para concurso. Esse negócio de empresa não dá certo, não. Vai estudar para concurso, Tem isso, entendeu? tem isso no dado, nos dados também. Olha aí, e eu nem sabia. Hoje é o oitavo. Oitavo sonho dos brasileiros Ser é concursado, concursado. entendi. E assim, uma coisa que eu costumo falar que na área jurídica é bem comum, é o advogado é um empresário, Sim, querendo ou não, gostando ou não, um profissional liberal, na maioria das vezes, é um empresário. E assim, o caso do advogado, você não tem teto. Você fizer tudo certinho, a sorte bater na sua porta, você prestar um bom serviço, você vai ganhar R$ 1 milhão por mês. Muda sim. nada. Mas também você não tem piso, você não tem chão. Então, se você não fizer, você vai passar mês em branco. Aí, do outro lado, o concursado. Uma média de um concursado é 10 mil por mês. Você vai trabalhar muito, vai trabalhar pouco e vai ter 10 mil por mês. Você tem um teto, você não vai passar disso. Então, para introduzir no próximo assunto, para quem tem sonho, não, eu vou ser rico. Eu quero ser rico, eu quero ter patrimônio, eu quero construir grandes coisas. Você tem que ser empresário. Você tem que Tem que cair ser. no ramo empresarial, porque como CLT você não vai Ou conseguir. então você tem um grande cargo político. Aí nós vamos entrar em outra seara. Como CLT você não vai enriquecer, você não vai enriquecer. Eu sei que virou piada, mas tem um dos vídeos do Pablo Marçal que fala: você, como CLT, você não vai ficar rico. Você pode sobreviver, você pode viver bem, Pode viver muito bem. entendeu? Mas você não vai ficar rico. E o conceito de sucesso hoje ele é muito relativo. É pessoal, né? Eu acho que pessoal. Sim. Tem gente que tem muito dinheiro, quer ter. Eu, por exemplo, eu gosto de ter paz. Eu prefiro, O que é paz eu para prefiro você? ter paz que ter dinheiro. Essa é uma parte Ter paz é interessante. você poder dormir. Você poder sonhar, você poder Esses se empresários, alimentar. eu acho que esses empresários que não vou generalizar, até porque eu não estou na pele de cada um, mas esses empresários que vivem muito, extremamente a vida empresarial, eles não têm paz, pô. Será? Eu acho. É o que, não, é É. o que a gente consegue ver de fora, né? Assim, sim. Porque o trabalho realmente é muito árduo, muito difícil. É um Entendeu? desafio muito grande, né, de se fazer. Mas eu acho que depende muito, né? Eu até falei que algo, né? Eu prefiro ter paz do que ter dinheiro. É verdade, realmente. Mas eu não abro mão também de ter, por exemplo, uma Conforto, casa né? maior, um carro maior, melhor, viajar pelo Conforto, mundo, sim. consumir Realizações. aquilo que eu. Isso dá uma boa qualidade de vida para minha esposa, para os meus filhos, viajar, É isso. que é um. Então, assim, eu sei que para isso eu vou ter que ganhar uma grana Uhum. diferente. Porque o custo de fazer todas essas coisas é muito alto. Sim, sem dúvida. Só que o que que eu não, se eu tiver numa crescente e começar a tirar minha paz, eu paro naquele ponto. Revejo, vejo aquilo que tá me fazendo mal, retiro e recomeço. Pronto. Esse é meu pensamento para alcançar o meu objetivo, porque a gente tem que ter um propósito na vida, Não, né? Tem que sem ter dúvida. um objetivo. E agora? Eu sou o João, eu preciso abrir uma empresa, Fernando. Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, entendeu? Eu sou da parte dos que sonham. Eu tenho uma ideia e eu preciso abrir uma empresa. Qual é o primeiro passo para abrir uma empresa, Fernando? Bem, eu acho que os dados aqui já falaram, né? Planejamento. Muito tempo de planejamento. 11 meses, pelo menos, né? O que diz as estatísticas. 11 meses ali de planejamento. Não é questão também do tempo, é o que você vai fazer durante esse tempo. Sim. É aquilo que você vai fazer durante esse tempo também. Porque você pode usar esses 11 meses com ociosidade. Então, o planejamento. E é interessante essa questão do planejamento, porque ainda assim, planejando, você tem uma grande chance de dar errado. Claro, Eu estou trazendo aqui alguns dados ruins, né? Falando assim, poxa, ainda tem chances de dar errado, tem com chances de dar certeza. errado. Ah,
Nesse documento que o Sebrae disponibilizou, ele fala o seguinte também. Ele fala que esses empresários também que quebraram depois, que tiveram problemas, que fecharam, eles planejaram também. Talvez eles até tenham planejado até mais de 11 meses. Uhum. Porque eles sabiam qual era a estrutura deles. Eles sabiam quem eles iam contratar. Eles sabiam para qual mercado eles iam vender. Qual era a demanda do Qual era a serviço ou demanda do produto? serviço. Uhum. Só que ainda assim teve um problema ali no meio da coisa. Sabia mais ou menos a estrutura de custo, quando eles teriam de margem, é o que eles estão dizendo, né? Pela minha experiência, eu vejo muitas vezes o empresário não saber quanto é que ele tem de margem real. E a gente vai falar isso mais na frente também, que é importante, né? Trazendo ali como tem essa estrutura. E ainda assim existe uma grande chance. Então, planejar nunca é demais. Entendi. Tem que planejar e durante o trabalho, durante a navegação, né? Botar assim, você continua ajustando as velas. Não tem como parar. Você não vai parar. Entendi. Mas isso me pegou também, essa situação lá. Porque eu percebi as pessoas entendendo o negócio delas muito e ainda quebrando. Elas entendiam muito bem do produto delas, Sabiam margem de lucro, só que sabiam, custos, pessoal. sabiam. Mas a parte de marketing de vendas, ela muitas vezes ela é jogada de uma forma não muito boa, Entendi. sabe? Que acabou prejudicando esses negócios. Eu percebi que ela estava numa faixa ali que impactou para aquele negócio. O marketing é a alma do negócio. O marketing e as vendas é o que faz o negócio prosperar. Entendi. É o que faz o negócio prosperar. E aí é onde a gente entra. Contador, geralmente a visão que as pessoas têm de um contador é aquele que calcula tributos, faz ali uma folha de pagamento, Sim. manda ali um livro para alguns empresários ali que ainda pedem os livros contábeis, As pessoas ainda pedem para diminuir o imposto de renda. imposto de renda, mas eu tenho uma visão diferente nessa questão como contador. Sim. A gente percebe que ainda assim nós como empresários precisamos aprender mais, estudar mais. Por isso que está cheio de curso de empreendedorismo aí na internet, por isso que muita gente está ficando milionária com cursos para empreendedorismo. Uhum. Mas, assim, o que eu entendo hoje? Hoje, por exemplo, na minha jornada, eu coloquei a precificação como o primeiro ponto, antes da abertura da empresa. Eu Entendi. tenho quatro pontos que a gente trabalha. Por favor. A precificação, a abertura da empresa, a contabilidade, que é a contabilidade tradicional, o que ela faz, e mais na frente, como último ponto, a gestão financeira daquele empresário junto com a análise financeira, para ele tomar decisões melhores. Entendi. Mas assim, primeira jornada, a jornada do empreendedor ali que eu falo, é a precificação. Como é que a gente está trabalhando isso? É análise de custo. No mercado a gente conhece ela como precificação, mas é uma análise de custo. As últimas pesquisas, os últimos trabalhos que eu peguei esse ano, inclusive, foi numa pizzaria e foi numa sorveteria. Foi muito interessante fazer ali esse trabalho, porque o que a gente faz? A gente analisa os nossos concorrentes, a gente pega ali 4 ou 5 concorrentes, a gente alinha todos eles, a gente pega ali 5 pontos que a gente vai fazer uma avaliação prévia. Uhum. Depois dessa avaliação prévia, a gente começa a fazer análise de custo real. A gente pega ali quais são os custos variáveis, por exemplo, daquela estrutura. Por exemplo, uma pizza. Ela tem vários elementos ali que compõem uma pizza, né? Certo. Tem a massa, se for uma pizza de calabresa, tem a calabresa, tem o queijo, tem as folhinhas lá, tomate, tem o tempero, Tudo isso é variável. azeite, tudo isso é custo variável. E depois disso, a gente faz ali o acompanhamento de cada produto, análise de cada produto, já olhando o nosso concorrente para ver se a gente. Porque uma coisa é o seguinte, tá, meu custo tá alto, tô fazendo uma pizza deliciosa, incrível a minha pizza. Tem uma massa, ela é grossa, top a minha pizza.
Só que o meu concorrente faz a mesma pizza, faz uma pizza parecida, de calabresa, 20% menor o preço. gente menor. Não, nem isso. Aí eu tô querendo vender pelo mesmo preço que o cara. Entende? Que o cara Entendi. vende por R$ 49,90, eu vou lá vendo por R$ 49,90. Só que eu não analisei meu custo. Talvez o meu custo seja de R$ 40. Analisando não só o insumo, mas analisando também o tributo, a taxa da máquina, Uhum. que também está ali O embutido. aluguel do ponto, o O funcionário. aluguel ele é custo fixo, né? Uhum. O aluguel ele é um custo fixo. Mas a margem de contribuição é para cobrir o custo fixo também. Né? Sim. Existe o ponto de equilíbrio até chegar ao ponto de equilíbrio. Então, a primeira parte, assim que eu entendo antes de abrir o negócio, fazer o planejamento. Não está descartado a possibilidade também de, já estou com a empresa aberta, agora vou fazer uma análise de precificação. Faça análise de precificação, talvez você precisa fazer um ajuste, alinhar as velas de novo. É um conselho para os empresários que já estão com o negócio Bem, tocando. se você não está tendo um lucro, ou se o seu lucro é muito pequeno, você quer ter um lucro maior, a ideia é você conferir a sua margem. Não é só aumentar o preço do produto, né? Não. E para aumentar o preço, você também não pode só, vou aumentar aqui agora o preço do meu produto, do jeito que eu bem pensar. Existe também técnica para isso. Uhum. A gente não Bacana. chega só, faz o aumento desse produto. É porque é o pensamento do homem médio, como eu falei, né? Aham. Eu não tô tendo lucro e minha pizza é R$ 30. Não, eu vou continuar fazendo o mesmo serviço e vou aumentar para 40, 40. entendeu? Isso vai impactar no público, isso vai impactar na situação que você está tocando a tua empresa, você não mudou nada. E às vezes aumentando para 40, você vai começar a gastar em outras coisas, vai continuar o mesmo, a mesma margem de lucro e o preço vai ficar maior e não vai sair o produto e vai impactar negativamente em outros pontos também, né? Vai sim. É, quando você vai fazer um aumento, por exemplo, vocês já perceberam que o mercado usa muito o 9? Sim, Existe uma técnica. Se todo mercado está fazendo, por que, nove que e eles estão noventa e fazendo? Por que nove eles estão fazendo isso? Por que eles estão usando o 9? Aí tem as pessoas que falam, não, é R$ 10, 9,99. Existe um motivo, uma técnica Existe por uma, ser 9,99. existe uma técnica. E para você subir o seu preço, mesma coisa. Essa técnica do 9, ela é chamada de aumento invisível. Porque na psicologia, Uhum, psicologia de vendas, as pessoas, elas, quando eu falo assim, é para você, olha, vou fazer um serviço por R$ 590 para você, tá, João? Aí o outro cara que você pesquisou te cobrou R$ 500. Você fica assim, fica na faixa de 500. uhum. A gente leva por 500. A gente não leva por 590, 600, né, R$ 10. Então, quando você vai fazer também um aumento desse produto, se o seu produto se encaixar nesse perfil que eu estou falando, a ideia é usar a técnica do aumento invisível, que é a utilização do 9 Bacana. para fazer o aumento invisível. E não só isso, né? Quando a gente faz existem várias complexidades financeiras que a gente precisa dominar para ganhar o jogo. E além dos custos fixos, que nós temos também que entendê-los Uhum. e vemos estratégias para diminuirmos esses custos fixos, também existem os custos variáveis. E cada custo variável também tem que ser analisado. Por exemplo, o tributo, que é um ponto que também está dentro do quadro ali do Sebrae também, que faz com que pessoas quebrem. O tributo também as pessoas não entendem e não sabem onde pagar muitas vezes, por isso não abrem, algumas pessoas não abrem o negócio. Mas o tributo, ele é algo muito precioso na hora de fazer, por exemplo, a venda de um produto no varejo. Sim, por favor. Porque, olha só, como é que é a complexidade no Brasil? Nós temos tributos federais, nós temos tributos estaduais e nós temos tributos municipais. Justo. São vários tributos que você vai pagar ali. No Simples Nacional, por exemplo, estou pagando uma guia de R$ 500, mas naquela guia tem ICMS, tem o IPI, tem ISS. ISS quando é serviço, né, no caso. Tem o imposto de renda de pessoa jurídica, tem a contribuição social. Do estado tem o ICMS e o IPI. E do município, se você estiver fazendo uma prestação de serviço, ele tem o ISS. Uhum. Mas como é que eu vejo esse quadro e faço uma diminuição já que é tudo padrão? Não é padrão.
O Simples Nacional hoje, ele não é uma coisa simples. É só no nome. Uhum. O Simples Nacional, ele tem uma complexidade gigantesca por conta exatamente disso, por conta dessa quantidade de impostos que a gente paga. Então, quando eu pego, por exemplo, ali um produto, todo produto ele tem uma nomenclatura, ele tem um código Sim, que sim. eles chamam ali de MCM. Você falou disso agora, você vai explicar, mas me lembra a história do sonho de valsa, eu acho. Que ele mudou de chocolate para biscoito Exatamente, para e é o exatamente, mesmo produto. é o mesmo produto. Ele modificou o produto, a fórmula deve ser a mesma, Uhum. mas botou outro nome, exatamente com essa nomenclatura, o MCM. Que é onde tem esses códigos. Quando você coloca esse código ali, verifica dentro do estado, verifica dentro do ente federativo, se existe ali alguma possibilidade de diminuição de imposto, você geralmente encontra alguma coisa. Uhum. É engraçado esse caso. Ó. Essa pizzaria, por exemplo, quando eu cheguei lá, eles não estavam com sistema. Né? Eles não estavam com sistema lá. E aí eles começaram a utilizar, só que quando eu fui pegar ali o DAS, eu percebi que eles estavam pagando tributo cheio, né? Estavam pagando tributo cheio, eles começaram a utilizar, só que ainda assim estava tributando errado, Uhum. estava pagando tributo cheio. E eu falei, olha, toda vez que você vende uma pizza tem um refrigerante, não tem? Tem. Toda vez que você vende a pizza tem um vinho, não tem? Tem. Você sabia que o vinho, ele não paga ICMS aqui nesse estado? Já foi pago? Existe uma regra de substituição tributária e que o ICMS, ele compõe 33% do imposto. Aí ele, não sabia. Pois é, você Pronto. está pagando imposto aqui demais nesse produto. A pizza é o quê? A pizza você paga cheio mesmo. Mas aquele complemento que estava indo junto com a pizza, que aumentava o ticket, ele estava composto ali, aquele cliente estava pagando mais. Se ele está tendo um custo variável muito alto, significa que a margem de contribuição dele está menor. Se ele aumenta a margem de contribuição dele, e eu acho que essa palavra é bem interessante, né? O que é uma margem de contribuição? Já está na própria palavra em si. A margem de contribuição é aquilo que vai contribuir para fazer o pagamento dos teus custos. É aquilo que vai contribuir para você ter lucro. É margem de contribuição. Ela não é margem de lucro. Entendeu? Existe a margem de lucro também, mas depois a gente fala sobre ela. A Uhum. margem de contribuição ela vai cobrir todos esses valores. Se eu tenho margens maiores, consequentemente, eu consigo alcançar o meu ponto de equilíbrio mais rápido, vendendo provavelmente a mesma quantidade de produtos, disponibilizando menos energia, e eu consigo alcançar o meu ponto de equilíbrio mais rápido, e, consequentemente, com menos energia, eu consigo alcançar mais o lucro que eu tanto desejo. Entendi. Entende? Uhum. Então, assim, por isso que a gente colocou esse trabalho dentro do nosso corpo de trabalho ali, porque eu vejo que isso traz esperança para o empresário que a gente trabalha. O último trabalho que a gente fez, cara, eu saí de lá, o cara tava tão feliz, cara. É, a gente, nas últimas, a gente ajustou custo, a gente verificou ali o que a gente poderia aumentar, a gente fez os ajustes de aumento, ele começou a vender mais. Ó, por exemplo, existia uma pizza lá, que é uma pizza premium, A top. a top. Hum, Ele estava vendendo ela por R$ 74,90. R$ ok. 74,90. A margem de contribuição dele, quando eu peguei pela primeira vez para calcular, estava dando 5%. Ele tava, ele tinha um custo de R$ 64 na pizza que ele vendia por R$ 74,90. Alguma coisa estava Difícil pra errada. caramba fazer essa pizza. Pizza incrível. Deliciosíssima. Alguma Num, coisa estava num errada. ponto cheio de gente rica. Eu falei Aham. assim, olha, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa. Vamos conferir teu concorrente. E a gente pegou alguns concorrentes que vendia um produto similar Uhum. ao dele e a gente percebeu que aquele produto ele podia ser vendido até R$ 140. Uma pizza. R$ 140. A gente fez alguns ajustes. Ele hoje está vendendo ela por 116, 120. Acho que é isso. A margem dele subiu muito em relação antigamente. Poxa, 5% de margem.
Hoje, essa pizza ainda tem uma margem que não é aquela que eu gostaria. Por mim, eu colocava já o valor concorrente Uhum. dele lá. Sim. Mas foi por uma questão de segurança dele, ele se sentiu mais seguro, né? Eu não imponho nada, né? Eu falo, até quando você quer colocar esse produto aqui? Não, dá pra vender por esse aqui, vai ficar bom. Tá bom, beleza, vamos vender por ele. E que tal a gente começar a vender um vinho com esse produto que vocês estão vendendo? Vinho? Ah, geralmente o pessoal traz o vinho deles aqui. O cara falou isso. Perderam a oportunidade de. É incrível. E aí eu falei pra ele, não, vamos vender o vinho também. Vamos vender esse vinho também. Qual é o vinho que a gente vai vender que combina com essa pizza aqui? Não, não vamos chamar um especialista em vinhos. Foi lá, escolhemos vinhos. Inclusive, fui lá depois que ele fez esse ajuste. Uhum. Incrível, o vinho com aquela pizza. E a margem dele, o ticket dele, consequentemente agora aumentou. Imagine só, você estava vendendo o mesmo produto, o mesmo custo, R$ 74,90. E agora Sim. você está vendendo ele por R$ 120. E não impactando nada, não mudando nada. Estatisticamente, eu perguntei para ele, olha, quanto o seu público ficou insatisfeito com seus aumentos? Um cliente. Um cliente reclamou. O resto. Falei, cara, um cliente reclamou. Nossa, ele reclamou com a gente, falou que a gente tava vacilando e tal. Mas foi uma pessoa. E eu vou te falar uma coisa. Ele saiu de lá? Esse cliente? Não. Perguntei pra ele. Ele saiu? Não saiu. Fernando, eu entrego pra ele na casa dele, porque é um cliente que eu gosto. Pronto. Porque ele é um cara super generoso, esse chefe. A gente entrega lá a nossa pizza. Ele continua comprando da gente. Por quê? Porque se ele for comparar no mercado, outra pessoa que vende aquela pizza, eles ainda estão abaixo. Uhum. E mesmo com preço Mesmo abaixo da média. com preço. Exatamente. Bacana. Então eu vejo que isso dá muita esperança. A última reunião que eu tive com ele, a gente já trabalhou o lucro. A gente falou assim, olha, Fernando, eu quero ter o tanto de lucro, eu quero ter esse tanto de lucro, Esse X aqui. esse X. Uhum. Falei, tá bom, vamos colocar aqui, coloquei lá o valor. Olha, você tem que vender tantas pizzas por dia, você tem que vender tantas por mês. Se sair nesse quadro que você tem aqui hoje, você consegue alcançar, mas você tem que focar exatamente nisso. Agora ele sabe qual é o foco dele. Uhum. Antes ele não sabia. Exatamente. Antes ele não sabia. Ele achava, por exemplo, que a pizza pequena não dava tanta margem por ser uma pizza pequena. Existia uma margem super interessante lá que a gente poderia trabalhar e ele começou a trabalhar ela também. A venda dele tá diferente, ele sabe. Eu gosto de citar Napoleão Hill nesse caso. Napoleão Hill no livro 16 maneiras, 16, sei lá, de você alcançar sucesso, né? Uhum. 16 leis, alguma coisa assim. Ele fala que o primeiro ponto ali, a primeira lei que ele coloca dentro do livro dele é a lei do propósito. A lei do propósito. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Esse empresário agora, Ele tem ele tem visão. uma noção, eu sei agora qual é o número que eu quero, qual é o número que eu devo alcançar, quanto que eu tenho que vender por dia, e agora eu vou trabalhar nisso. Agora eu vou alcançar meu sonho. É. E você falou o conceito da equity lá atrás e era isso, né? Era o Exatamente. alvo. Era o alvo. Exatamente. Ele alcançou o alvo dele, tá trabalhando agora para alcançar essa meta agora dele. Uhum. A gente vai ter agora uma nova visita. Mas assim, é, é um trabalho assim que eu saio do escritório ou ali no caso a gente estava dentro da oficina dele ali, né, do restaurante. Uhum. Pessoa super feliz com o resultado ali Muito que vai bom. alcançar. Muito bacana. É muito bacana, é muito bom. A gente fez esse trabalho também com outra empresa, essa empresa, por exemplo, do café. Uma empresa que ele foi no nosso escritório na época, levou o medidor, a gente mediu um por um. A gente mediu custo por custo. Bacana. Custo por custo. Se você, empresário, ainda não fez isso, ainda não calculou seu custo, tá na hora de você calcular o seu custo. Você tem que pegar produto por produto, medir, fazer a medição disso, para exatamente alcançar o seu objetivo, alcançar o seu sonho, Bacana. sabe? Uhum. Então, é muito interessante esse primeiro ponto, Entendi. cálculo de custo. E existe um outro custo também, a gente falou aqui de custo variável, Sim, né? fica à vontade.
que é o custo fixo, que é aquele que você paga todo mês. O aluguel, o funcionário, o equipamento. Exatamente. Entendi. Se eu vendo um produto e eu tenho todos esses custos para pagar, significa que até um certo mês, um certo período, até uma certa data daquele mês, eu preciso bater uma Aquele valor meta X, né? para eu pagar minha conta, porque senão no próximo mês eu vou ter que ir atrás, sei lá, de um empréstimo, Alguma coisa do vou ter tipo. que ir atrás de alguma coisa para fazer, para Entendi. pagar esse custo. E o custo fixo, ele faz muita diferença. Faz muita diferença. Vamos E pegar. você falou dos custos variáveis que dá para mexer e reduzir. Você falou dos impostos, né? Dos Dos tributos que impostos. dá para mexer e reduzir. Isso. Como é que reduz o custo fixo? Custo fixo. Se já é fixo. É fixo. Eu acho que é uma questão de conscientização, primeiro ponto. E a segunda, de negociar. Uma das capacidades do empresário é negociar, ele tem que negociar. Se ele verificar que aquele custo fixo inviabiliza o negócio dele, mano, vai embora. Procura outro Vai para ponto. outro ponto, vai para outro lugar, faz outra coisa. Porque Entendi. o custo fixo, ele pode inviabilizar o seu negócio. Vamos pegar aqui um exemplo. Açaí. Tá. Açaí. Qual é o ticket médio de um açaí? R$ 14, É, R$ 20, mais ou menos isso. 18. Uhum. Imagine um lugar que você tem um aluguel de 5 mil. Quantos açaís eu tenho que vender? Tem uma calculadora aí. Ah, hoje eu tô com preguiça de fazer de cabeça. Mas faz aí. Aí. 250. Você tem que vender 250 Só pro aluguel. açaís. Tá, mas eu tenho um custo variável também. Só pro aluguel. Não, Vamos só supor, pro aluguel. vamos supor que o meu custo variável é 50%, eu tenho uma margem de 50%. Quer dizer Uhum. que na margem ali, no ticket de 14, o valor, na verdade, é R$ 7. Sim, Então, R$ 7 dividido por 3 mil que a gente falou? 5 mil. 5 mil. 3 mil dividido por 7. 428. 428. 428 dividido por 22 dias. Vamos falar que, dizer que esse cara trabalhou 22 dias. 19. 19 a 6 por dia. Pelo Então, menos. para pagar somente esse custo fixo. Se eu negocio esse custo fixo, por exemplo, ó, falo, olha, preciso conversar com ele, com o dono daqui do imóvel, se esse aluguel tá fazendo diferença para mim. Eu também estou vendo alguns outros pontos, Não, e mas pode ser também um ponto parecido que esteja metade do valor. vamos supor que eu consiga R$ 1.000. Acho difícil, mas vamos supor que eu consiga R$ 1.000 Uhum. de redução desse custo fixo. Vamos supor que eu consiga R$ 500 de desconto. Vamos supor que, não, olha, se eu te pagar até o dia 10, eu tô atrasando, não tô? E se eu pagar até o dia 10 para você? Vamos trabalhar o seguinte, se eu pagar até o dia 10, eu tenho um desconto de tanto, o que você acha? Ah, não, dá sim. Ah, o custo, para eu conseguir alcançar esse objetivo de pagar o aluguel, a minha venda já precisa ser bem menor. Preciso vender bem menos agora. A minha energia também é menor. Entendi. A minha energia também é menor. Então, o custo fixo também ele precisa ser bem avaliado. A estrutura de custo, estrutura também de funcionários, que é uma questão também que precisa ser analisada, de equipamentos também, ali, que equipamentos que você aluga, muitas vezes, ou que você paga uma mensalidade. Se compensa comprar o Ou equipamento, tem então todo esse cálculo, né? verificar também no mercado quais são as outras opções. Bacana. Quais são as outras opções? Porque nessa hora, quando eu começo a ter opções, o problema da gente é que a gente olha por um lado só. Uma empresa séria avalia apenas um local para fazer compra, um local para ter o custo. Sim. Existe uma série de avaliações que você precisa fazer para chegar naquele ponto determinado. Então, custo fixo também é preciso ser avaliado. Por mais que seja fixo. Posso Sim. negociar. Não, você tem Eu toda, posso negociar. você tem toda a razão. E você dissertou brilhantemente sobre custos. É, planejamento, passamos 11 meses planejando. É, quais são, para o nosso espectador,
quais são as bases legais que a gente precisa ter hoje para abrir uma empresa? E enveredando também nessa pergunta, qual é a diferença dos tamanhos de empresa, vamos dizer assim? A gente estava falando de imposto, isso afeta também no imposto. É, qual seria a melhor maneira de abrir um MEI, um ME, uma limitada? Quais são as diferenças? Qual é a melhor para tanto de faturamento por ano, entre Claro. outras coisas? Vamos lá, nós temos várias formas de abrir uma empresa. A primeira delas é o MEI, É o mais simples, é o né? mais simples de todos. O MEI ele não vem com essa característica. O MEI ele foi criado para aqueles que estavam irregulares, que tinha o vendedor de pipoca, Aham. o cara que cuidava de um carro, né, que fazia limpeza de carro. Isso, né, uns anos Os atrás. pequenos serviços, vamos dizer assim. Pequenos serviços. Pequenos serviços e E produtos pequenos também. produtos. Aquela pessoa também que vende no ônibus, né, Uhum. que vende ali na rodoviária. E veio para essa galera, né, para eles terem uma contribuição previdenciária. Porque a contribuição previdenciária do MEI é a menor do Brasil. Né? Previdência é caro. E a previdência do MEI é 5%. Joia. O próximo, quem é CLT, paga a partir de 9%. Empresário paga de 11, 20, dependendo ali do que ele quer. E até onde eu posso ser MEI? Até onde você pode ser MEI? Primeiro ponto, você tem que verificar a sua atividade. A atividade que você. Se a sua atividade está enquadrada. Se Se, você se pode, você pode ser MEI. primeiramente, se a sua atividade está enquadrada. Segundo ponto é faturamento. Bacana. O mês só pode faturar 6.750 por mês. Isso dá um total de 81 mil por ano. Ponto. Só que, Passou disso, você tá exatamente. desenquadrado. Só que o cara que abriu em junho, ele quer faturar 81 mil, e não tem como. Que ela é dividida. Não tem como. Então, isso também é um fator importante, que é o faturamento. Outro E ponto nós estamos falando também, de faturamento bruto, né? Do que entra faturamento, na sua empresa, independente não de. é lucro, é faturamento. Bacana. Faturamento é o valor total das vendas. Só pra gente diferenciar. Exatamente. Então, o MEI ele tem essa situação. Mas o interessante do MEI é que eu gosto muito do MEI. Inclusive, eu comecei como MEI. Na época, ainda era possível ser contador como MEI. Na Até Nortecom, né? 2017. Na Nortecom. 2017, Eu me recordo da salinha da Nortecom. da salinha, né? É, Tem uma foto lá no meu Instagram, se você tiver a oportunidade de ver aí. Mas o MEI ele tem essa característica. Naquela época, a minha atividade podia, hoje não pode mais. Todos os anos também é atualizado. aham. Mas o MEI ele pode faturar esse valor. E o interessante do MEI é que o MEI ele pode ser utilizado como teste. Sabe aquele tempo de planejamento Ah, que você teve? você pode abrir um MEI. Você pode abrir o MEI. Não estou contribuindo para a Previdência, eu acho isso importante. Né? Se essa pessoa acha isso importante, abre teu MEI, Bacana. começa o negócio. Você não vai pagar alvará, você não vai pagar corpo de bombeiros, você não vai pagar contabilidade, por exemplo, se você não quiser. Né? Se você quiser um conselheiro, alguém para te ajudar, você pode, mas você não é obrigado. O seu risco é muito pequeno. Né? Você abre no mesmo dia, fecha no dia que você quiser. Bacana. Mas existe vacilos, né? O pessoal não paga aquela taxinha de R$ 70 que tem. Mas o MEI ele é utilizado, pode ser utilizado como o início do negócio. O problema é que muita gente quer ficar pro MEI com o resto da vida. Faturando 200 mil por ano e quer ser MEI. Exatamente. E aí complica, porque, Não, olha, contador, dá um jeito aí. dá um jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque existe. Tudo hoje é digital. O governo tem exatamente os seus números lá. E se o auditor pegar, Um abraço. você vai pagar o teu imposto que você tinha que pagar, mais os juros, mais a multa. E a multa geralmente ela é calculada em 150%. Acho que aqui no estado de Goiás é 150%. Bacana. Então, o que você deveria pagar, vamos supor que você deveria pagar R$ 10.000, agora você vai pagar R$ 30.000. Só para aprender a não Exato. sonegar. Exatamente. Então, primeiro é o MEI. O MEI é uma grande oportunidade. Utilize o MEI para testar o teu negócio, para fazer com que o negócio seu prospere, para você aprender, para você pesquisar, para você vender, para você ganhar dinheiro, para você ter custo, Falando pro nosso público para agora, ter né? benefício.
Mas agora, qual é o grande lance? Existe um momento em que as coisas vão ficar mais sérias, que eu preciso não só trabalhar sozinho, eu preciso de pelo menos umas 2 pessoas trabalhando comigo. E o Bacana. MEI tem essa regra também. Eu posso ter um funcionário, mas não posso ter dois. Meu faturamento começou a aumentar, minha demanda começou a aumentar. É esse o momento que você transforma o seu CNPJ de... Esse momento é super importante você fazer o desenquadramento, transformar a sua empresa em LTDA, pelo menos. Não Porque é ME, né? Porque uma galera acha que ME, o... ME, porque o ME existem dois conceitos. Hum, Existe natureza jurídica e existe porte. joia. Natureza jurídica é, por exemplo, a empresa que é LTDA, o MEI que é um empresário individual, né, que a gente chama de empresário Que individual. antigamente ainda tá em voga o Não, Eireli. o Eireli acabou também. O Eireli acabou. Hoje você pode abrir um LTDA com um sócio só. Antigamente você tinha que ter dois ou mais. Aham. Mas hoje você pode abrir uma LTDA e a Eireli saiu. Então a gente tem essas naturezas. E o porte é diferente. O porte é de 0 até 360 mil o ME. A partir de 360 mil até 4 milhões e 800 mil são as empresas que são empresas de pequeno porte. Até aí você pode ser simples nacional. Se você começou a faturar ali acima de 4 milhões e 800 mil, é a hora de você ir para o lucro real, lucro presumido. Entendi. Então, essas são as empresas que podem ser abertas. Voltando, né? A gente tem a ME, então, segundo momento, desenquadra. Desenquadra, faz o desenquadre. Paga o teu imposto. Imposto faz parte do jogo. Faz parte do jogo, não Não tem o tem que como. fazer. Não tem o que fazer. Fernando, você paga imposto, Fernando. Você como contador, você abriu agora em novembro. Cara, eu abri em novembro. Em novembro eu já tirei nota fiscal e eu paguei meu imposto. Eu pago meu imposto porque, sim, se eu falo para o meu cliente pagar imposto, eu também tem que pagar. Você não vai ser hipócrita ao ponto de Não, falar pro cliente pagar e você sonegar, né? exatamente, é uma questão errado. E tá tudo calculado. Foi calculado o meu risco. Então eu sei que aquilo ali não vai me prejudicar. Sim. Então é a mesma coisa. Você fez o desenquadramento, é hora de fazer um novo planejamento. O teu custo mudou. Uhum. Então essa hora de você fazer o desenquadre dessa empresa, reestruturar a tua empresa para que você cresça ainda mais. Você até um certo momento foi MEI, aprendeu a ganhar dinheiro e agora você está num novo nível. E esse novo nível agora você precisa de novas capacidades. Então, Bacana. a regra ela diz exatamente isso, né? Então tem essa e tem o empresário individual. Aí, qual é a diferença? Empresário individual para a LTDA. Vamos supor que esse empresário ele comece a ter dívidas com fornecedores. Uhum. O empresário individual, os bens dele e a vida dele ali, os bens dele principalmente, eles estão em risco se for ajuizado e chegar nesse momento, o nome dele fica sujo, ele começa a ter esses problemas. Então, atinge a pessoa física. É, tem no conceito do direito, né? Tem a despersonalização da pessoa física para a pessoa jurídica e da pessoa jurídica para a pessoa física também. Agora, a LTDA tem essa diferença. A LTDA, ela já diz o nome, limitada. Existe um limite até onde esse fornecedor pode chegar. Então Entendi, não vai atingir a pessoa física. entendi. Tem que ser cobrado ali dessa empresa, desse negócio, né, Bacana. dessa personalidade jurídica. Se não me engano, só alcança quando tem. Esse nome é fraude. Entendi. Quando tem fraude. Aí, nesse caso, alcança os bens Bacana. desse empresário. Pessoal, o papo tá muito bom e eu queria te pedir um negócio. Nós estamos falando aqui sobre vários assuntos interessantes. O Fernando tá dando uma aula de contabilidade. Você ainda não curtiu o vídeo? Curte, pega o link, coloca lá no grupo de amigos, entendeu? Compartilha lá com a galera, se inscreve no canal, vai estar as redes sociais do Fernando também aqui embaixo para vocês entrarem em contato se precisarem de conselhos contábeis, né? E eu preciso da ajuda de vocês para engajar esse material. E voltando para o nosso assunto, Vamos lá. você falou muito sobre custos, custo variável, custo fixo,
sobre imposto, sobre os tipos de empresa. Tem mais alguma coisa que você queira discorrer sobre os tipos de empresa? Nós Claro. chegamos ali nos 4 milhões, mais ou menos. Você não falou sobre SA, por exemplo? Não, não, porque essa é a minha especialidade, né? Entendi. É diferente. A minha especialidade ela vem voltada ali para o microempresário e para o empreendedor aí que está pequeno porte, até 4 milhões e 800 aí a gente está trabalhando hoje. Bacana. Então essa questão de SA, capital aberto, é um assunto, Bolsa, é outro assunto, é um assunto bem é interessante outro também, mas não rolê, é o né? meu. É, Não, bacana. não é o meu. A gente tem que saber o que a gente escolhe, se for abraçar o mundo, não dá. Mas assim, o cara abriu empresa, tá feliz da vida, tá vendendo, Sonho tá de ficar tendo, rico. tá tendo tá tendo os ganhos dele, tá tendo o bônus e o ônus. Aham. E aí é o seguinte, durante o percurso de um empreendedor, ele precisa tomar milhares de decisões. Milhares de decisões. Todos os dias o empreendedor acorda com uma decisão diferente. Uhum. Napoleão Hill até fala assim, a pessoa que tem um foco, que ela tem um propósito, ela pensa nisso 24 horas. E não é querendo dizer, mas o empreendedor ele pensa no negócio dele o tempo inteiro. Ele pensa o tempo inteiro no negócio dele. Muita gente até fala assim, cara, quando eu trabalhava no lugar, acabava meu horário, dava 6 horas da tarde, Pra casa eu ia em pra minha braço. casa, cara. Eu ia pra minha casa, dirigia meu carro, pegava meu ônibus, chegava em casa, curtia com a minha esposa, com os meus filhos, ia dormir, E sossegado no outro o dia. empresário é Outro dia. totalmente diferente. Não, totalmente diferente, totalmente. Deu 6 horas da tarde, você vai bater ponto? Não tem como. Não tem ponto. Primeiramente, você não tem ponto. Você pode tomar uma decisão é claro, né? Gerir o seu tempo e botar ali um horário e terminar. Só que, invariavelmente, querendo ou não, qualquer erro que ele comete, qualquer acerto que ele comete dentro do negócio dele, ele vai ficar pensando ali das 18 até as 22, que é o horário que ele vai dormir, se ele for dormir esse horário. Então, ele tá ali realizando o grande sonho dele, ele abriu o negócio dele, tem os desafios dele, tem um Sim, bônus e um ônus. E agora ele tem que fazer as medições. Ele tem que medir o sucesso dele. Ele entendi. tem que medir se a venda dele tá funcionando. Está Ele dando tem que medir o certo. público dele. Ele tem que medir os canais dele. Tem que medir como é que as pessoas que estão trabalhando com ele, como é que elas estão trabalhando, se elas estão felizes, se elas não estão felizes, se elas estão produzindo, né? Essa é a vida de um empresário. Tem que medir tudo. Ele mede tudo. Se você não mede, você não está administrando. E agora falando em medir, você criou a Equity e trabalha muito em relação à análise financeira das empresas, né? Sim. O BPO financeiro, é, BPO como é financeiro. que funciona? Me conta Vamos um lá. pouco. Muita gente não sabe o que é BPO financeiro, mas é uma coisa muito simples. É basicamente você terceirizar as suas operações, a sua gestão financeira para uma outra pessoa. Não é algo tão complicado assim. Muitas vezes você não tem Entendi. tempo, você é empresário, você não tem tempo de fazer esse trabalho, de ficar ali calculando, ver quanto você gastou, de custo fixo, o que você tem que pagar amanhã, o que você tem que pagar depois. Não dá tempo. Chega o final do mês, dia primeiro, você mede. Geralmente, se você conseguiu fazer essa conciliação durante o mês, ok. Mas se não, você não consegue fazer essa medição. Você não consegue entender aquilo que você fez. Mas quando você tem esses números nas suas mãos, você começa a entender aquilo que você tem que fazer. E é exatamente isso. O BPO, Entendi. quando você delega esse trabalho e o empresário ele tem esse foco, né, de fazer o negócio dele prosperar, e ele precisa da mente mestra. Ele precisa de pessoas com ele. Ele precisa de negócios e de parceiros com ele para alcançar esse objetivo, alcançar esse propósito. É claro que, como MEI, você não tem como sair contratando pessoas e terceirizando o serviço. Mas chega um certo ponto que você não tem como centralizar toda a sua operação na sua mão. Não, eu não confio em ninguém. Quem tem que fazer sou eu, que é o serviço bem feito, faça você mesmo. Chega um ponto que a pessoa que fatura 4 milhões por ano, apesar de ser um empresário de pequeno porte, ele precisa dessa orientação e precisa da ajuda de
especialistas. Precisa. Uma pessoa que fatura 4 milhões e 800 mil, ela não conseguiu sozinha. Esse é o primeiro ponto. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É, Você precisa de pessoas. A segunda lei do Napoleão Hill é exatamente a mente mestra. Você precisa de pessoas com você, alinhadas com o teu propósito. Ali com cada uma delas com seu poder pessoal para alcançar o objetivo. Bacana. E a terceirização ela é basicamente isso também. Ah, ok. Eu não quero terceirizar, eu quero contratar um funcionário. Quando você contrata um funcionário para fazer somente isso, o primeiro ponto é que você tem que começar a pagá-lo pelo salário mínimo do Brasil, que é hoje é R$ 1.412 para fazer esse pagamento. Uhum. A partir daí. E provavelmente você vai estar pegando ainda uma pessoa mal qualificada, porque uma pessoa qualificada, ela vai pedir a ele pelo menos uns 3,5, 4 mil para estar fazendo essa gestão financeira. Isso CLT. Uhum. Agora, convenhamos, se você coloca uma pessoa que já tem um custo para você alto e ela ainda não dá o resultado, porque ela não é qualificada, para dizer para você quando você teve de lucro, quais foram os teus custos. E aí você chega para essa pessoa e fala, quanto é que eu tive de lucro no mês passado? Não sei. Ah, deu tanto. Mais ou menos tanto. Mais ou menos tanto. Quanto de faturamento? Eu peguei a máquina de cartão. Deu tanto. E de Pix? Ah, deu tanto. E de dinheiro? Sei lá, você bota no caixa lá, a gente não vê. Né? Então, isso é uma pessoa mal qualificada. E a pessoa qualificada, ela exige um pouco mais. Uhum. Ela exige, como ela vai ter uma entrega mais top, ela exige um pouco mais. O valor de mercado dela é diferente. E aí é nessa hora que você fica, cara, eu gasto à toa, treino essa pessoa, eu gasto à toa, ou eu já pego uma empresa qualificada, Que já tá no que já está lá no mercado. mercado, e pago para essa empresa, para esse parceiro de negócios, para esse prestador de serviço fazer para mim. Calculando ali as horas que realmente eu preciso. Porque assim, o BPO financeiro, ele basicamente ele vai calcular horas, ele vai calcular quanto de horas ele vai precisar para fazer a sua entrega. Se você tem boleto, se você tem nota fiscal, se você tem quantas conciliações bancárias você tem por dia. Então ele vai calcular isso e a partir desse momento ele vai dar um preço. Ele vai fazer uma oferta. Olha, se você quiser que eu entregue isso, apenas as conciliações para você e no final do mês você ler esses relatórios e toma as decisões é um valor. Se você quer que eu faça, por exemplo, agendamentos bancários, você tem dificuldade de pagar as suas contas em dias, eu faço esses agendamentos bancários para você e, aí, É outro aí é valor. um outro valor. E se você quiser também que eu faça uma análise em cima das decisões que você precisa tomar diante desses números, se você não entende, né, é, é um outro valor. Entendi. Então, existem ali propostas, né? Existem ofertas que você faz para esse empresário, para que ele olhe ali, olha, minha necessidade hoje é essa, é o primeiro. Ah, não, minha necessidade é o terceiro. Eu preciso realmente, eu não consigo entender isso. E você realmente não precisa. O problema maior é que, como a gente falou no começo, a gente vem de uma cultura de que eu preciso aprender um bocado de coisa Sim, para para tocar a tocar um empresa. negócio. E não é bem assim. Você precisa de uma mente mestra, de pessoas junto com você. Bacana. E a partir do momento que eu tenho essa pessoa comigo, eu preciso entender como eu tenho que tomar decisão em cima daquele número. Uhum. O grande problema é, por que eu vou fazer isso? Tive tanto de lucro. Tive tanto de lucro. Ganhei isso aqui. Não tenho o que fazer aqui não. Esse custo aqui não tem o que fazer. Esse funcionário aqui, ele ganha isso aqui mesmo. Não, ele pega o que entra, diminui pelo que sai e pronto. Isso aqui é lucro. Exatamente. Só que olha só, quando você tem alguém que entende do número, que está lá escrito, porque ciências contábeis não é exatas. Não é ciências exatas. É ciências humanas. Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. A gente interpreta números. A gente fala para ele o seguinte: 2 mais 2 não é 4 exatamente. Dependendo da ocasião. Dependendo da ocasião, não é 4. Então, quando a gente faz uma análise financeira,
ali dessa empresa, quando termina, vamos lá. Quantas pessoas aí hoje chega no dia primeiro do próximo mês, primeiro de abril, gente, abril, né? Primeiro Uhum. de abril, quantas pessoas abriram o sistema de gestão financeira e tomaram decisões novas? Quantas pessoas? Quantos microempresários fizeram isso? Olha, quem quem subiu de nível, quem está ganhando muito dinheiro, quem tem empresa muito grande, tem uma equipe gigantesca tomando decisões por eles o tempo inteiro, fazendo esses cálculos o tempo inteiro por eles. E você, que está sonhando aí em ter uma empresa, que tem um negócio, um pequeno negócio, tá, está ignorando esse fato. Sendo que aquilo que você mede e as decisões que você toma é que vão levar você para o teu propósito, para aquilo que você quer alcançar. Então é basicamente isso. Faz conciliação, faz todo aquele trabalho que é muito trabalhoso, um trabalho de gestão financeira, mas o ouro tá no relatório. O ouro Entendi. tá no relatório. Eu, por exemplo, eu trabalho com gestão financeira de empresas, mas eu tenho um consultor financeiro. Eu tenho um consultor financeiro. Eu tenho uma pessoa, eu sou casado hoje, eu não tenho um custo só meu, Fernando, eu tenho um custo também da Caterine. Ela também tem o trabalho dela, ela também tem os gastos dela com cartão de crédito. Eu também tenho os meus, eu tenho os custos que eu quero fazer, as demandas que eu tenho da minha vida. A gente tem ali a casa que é compartilhada, né, que a gente também tem os nossos custos da casa. E a gente contratou uma pessoa para fazer isso pra gente, porque não dá tempo. Nossa, você é contador e E contratou contratei. uma pessoa. Por quê? Porque eu não quero perder meu tempo fazendo isso. Dá trabalho. Eu Exatamente. preciso de quê? Eu preciso de uma pessoa que me diga, olha, o seu objetivo é esse. A gente alinhou aqui na nossa última reunião que o seu objetivo de vocês é esse. Isso daqui tá tirando vocês do objetivo. Vamos tirar isso aqui? O comportamento que você tem que ter de consumo é esse daqui. Você está tendo esse outro. Está na hora de você ajustar para que você alcance o seu objetivo. Seu objetivo não era ter aquela casa daqui a tanto tempo. Alguém pensando pra você o que É, você precisa fazer. exatamente. Uma reunião de uma hora. Tomei minhas decisões em uma hora. Olha só, ganhei tempo. Exatamente. Tomei minhas decisões por um mês em uma hora. E É a mesma poderia estar sofrendo dias por isso, né? dias por isso. Lá ali pensando, eita, comprei aquela bolsa. Meu Deus, foi É, R$ 700. exatamente. Dividi, sei lá quantas vezes, com o meu cartão de crédito vai estourar. Ferrou. Ah, não, mas agora eu tenho uma pessoa que tá dizendo pra mim, olha, talvez esse custo aqui, ele se encaixa com o teu, isso, com o teu necessidade de consumo. Tá ok. Ah, mas não, você passou tanto. Ah, no próximo mês você não pode ter mais esse gasto, você não pode mais ter. Então eu tô tomando uma decisão pra alcançar meu objetivo, porque agora a responsabilidade é minha, cara. Com certeza. Isso sempre foi, né? Sempre foi. Só que Só agora eu sei. você tem como ver isso, né? Porque muitas vezes, falando de empresa, né? Muitas vezes a gente está dentro da empresa e vê a coisa funcionando e pode até notar o erro. Mas você fala, não, isso aqui não tem como resolver, Tem, vamos para frente, sempre tem uma saída. entendeu? Nós tínhamos um cliente que ele chegou para nós querendo faturar R$ 15.000 por mês em 2022, Certo. novembro de 2022. Ele chegou pra gente com esse número dele. Ó, Fernando, ele tinha um emprego também nessa época. E ele só fazia esse trabalho durante o final de semana. Ele tava na época que ele tava planejando, fazendo os testes Certo. dele. E olha, Fernando, esse é meu objetivo hoje. Essa tal pessoa tá comigo, tem esse custo. Eu tô vendendo tanto por mês. Você viu aí, né? Vi sim. Eu lembro que a meta dele era bater 15 mil. Ele tava, né, focado. Eu Que tenho é que um bater número bom. pelo menos 15 mil, É um Fernando. número bom, né? Final do ano passado, dezembro de 2023, ele tava faturando por mês R$ 100.000. R$ 100.000. Mas ele não estava pensando sozinho, né? Não tava pensando sozinho. Ele tinha uma equipe de marketing com ele, né, que estava ajudando ele nas vendas dele, que é importantíssimo se ter uma equipe de marketing que vai te alinhar nas tuas vendas. Mas lá no começo da nossa consultoria, do nosso trabalho,
nós pegamos produto por produto dele, fizemos as medições. Uhum. Coisas que preocupavam ele, que eram custo com pessoas. Eu falei, ó, você vai tirar as pessoas, então, pra trabalhar com você? Não, mas isso é uma preocupação, tô gastando demais. Não tá, amigo, deixa eu fazer o cálculo aqui. Calculava pra ele, falava, olha, tá ótimo. Mas e aí, Fernando, e os meus custos? Vamos calcular, são quantos pacotes? Eu vendo desses 3 pacotes aqui de produtos, com ticket alto. Mas eu tô tendo uns problemas aqui e tal, tem um concorrente que apareceu. Não, vamos fazer um cálculo. Fizemos os cálculos, ó. Isso aqui tem a margem de quanto? Acredito que a margem de 60% fica boa. Fizemos lá os cálculos, medimos um por um, cada produto, cada produto. Nesse dia eu saí de lá inchado, porque eu comi muito. Que eu era a pessoa que testava. Não, tá bom, tá bom. Estava lá com o chefe, com todo mundo para fazer Aham. a conta. Levei pro escritório, todo mundo comeu também. E a partir desse trabalho que a gente fez com ele, ele também alinhou, porque o financeiro ele tem que estar alinhado com a equipe de vendas. Ele tem que estar alinhado com o seu marketing. Só que agora ele sabe o seguinte: se eu vender, eu vou ter lucro, cara. Se eu vender agora, eu consigo fazer alcançar meu sonho. Em setembro do ano passado foi o dia que ele pediu demissão. Foi a época que a gente foi medindo o fluxo de caixa dele, né, que também é um relatório muito relevante. Sim. Fluxo de caixa basicamente é o ar. Se você não tem ar, você morre. E o fluxo de caixa ele é basicamente isso. Você lê os teus números para saber quanto tempo você tem para respirar. Se eu não Pra vender gastar, se eu nada. tenho disponibilidades, que dia que eu posso pagar tais contas. Tinha coisas que a gente ajustou, que fizeram a diferença para ele. Ele recebia a, do cliente dele em 30 dias. Sim. Falei para ele, não, vamos começar a negociar diferente. Olha só, por que você tem que negociar diferente isso aqui? Porque olha só o teu fluxo de caixa. Se você não tiver isso aqui disponível no seu caixa, você não vai ter dinheiro para comprar o insumo. E aí você não vai conseguir entregar direito. Vai morrer. Exatamente. Aí o que ele começou a fazer? Olha, eu vou começar a negociar e vou pedir o dinheiro à vista. Aí ele tem certeza? Não, vou tentar. Alguns ele conseguia o dinheiro à vista, com a entrega ali para daqui a 20 dias, e outros ele parcelava. Não, fechou o negócio? Olha só, contrato assinado, a gente já paga para mim aqui 50%, 20%, 30%. E no dia você paga o restante. Uma decisão que a gente olha aqui, parece simples essa decisão a ser tomada, mas ele não tomava porque ele não tinha conhecimento do número dele. Entendi. Isso é interpretar número. Isso é o serviço do BPO BPO financeiro. financeiro. O BPO financeiro, ele pega toda essa parte de gestão, de controle financeiro desse negócio, Uhum. mas o ouro do BPO financeiro, onde é que está o ouro? É na análise. Entendi. Porque as minhas decisões começam a ser mais assertivas. Eu começo a tomar decisões que estão alinhadas com o meu propósito. Entendi. Entende? Bacana. Então, esse foi um caso, assim, que eu gosto muito de falar, tenho muito orgulho dessa pessoa, que hoje está viajando, está fazendo, hoje ele está bem influente na internet e cresceu bastante. Bacana. Então, tá alcançando o sonho dele. O bom é que tem várias histórias e várias experiências comprovadas já, né? Exatamente. E eu acho que vai ser importante, o pessoal que está assistindo, que não é ilusão, Não, entendeu? ilusão. Existe uma realidade, existe uma possibilidade e com as ajudas certas pode As ajudas acontecer, certas, pode entendeu? acontecer. E, cara, assim, esse é um caso, né, que aconteceu. Ele alcançou o objetivo dele que ele queria, sabe, do emprego dele. Ele queria 15 mil, tá faturando Tá 100. ganhando, tá comprando um carro lá, um carro legal. Uhum. Parou. Ele Não, quer mais, cara. Ele quer vai mais. evoluir. Ele quer mais. E não pode parar, porque todo dia você continua com decisões a tomar. Então, significa que você continua tendo que medir aquilo que você fez para tomar agora novas decisões. Bacana, Não para. É bacana. para sempre. Fernando, depois de pouco mais de 1 hora de episódio, qual é a sua mensagem final para o nosso telespectador, né, para o nosso ouvinte, dependendo da plataforma,
Passa a sua mensagem para aquela pessoa que quer empreender e não tem coragem, ou para aquela que já começou e não sabe o que fazer. Passa sua mensagem de especialista. Claro, claro. Primeiro ponto que nós falamos aqui é o empresário ele precisa planejar. O seu sucesso ele está muito envolvido no planejamento, naquilo que você planeja, naquilo que você está se preparando para fazer o negócio. A partir do momento que você abre o teu negócio, é o momento que você precisa medir. Medir significa administrar a empresa, administrar o teu sonho. A grande vantagem de você ser um empresário é você que escreve a sua história. Então, para você empresário, para você empresária, nós temos um nível de empresárias no Brasil muito alto e tem crescido bastante. Para você ter esse crescimento, ter esse desenvolvimento no teu negócio, você precisa planejar o seu negócio, medir o seu negócio e tomar boas decisões. Então, é isso que eu gostaria de falar para o nosso ouvinte. Gente, eu tive uma aula aqui hoje, foi muito Maravilha. bacana, foi muito especial ter sua presença aqui, Fernando. Além de especialista no assunto, é um amigo de 10 anos aí que a gente tem de convivência e eu agradeço muito pela sua vinda, enriqueceu o projeto e gostaria de deixar aqui meus agradecimentos a você que acompanhou esse episódio, aprendeu bastante coisa e dizer que a rede social do Fernando vai estar aqui embaixo para você entrar em contato caso seja necessário, caso você precise dos serviços da Equity, né? Equity. E assim, muito obrigado pela participação. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, pega o link, joga lá naquele grupo de amigos, do grupo de futebol, ou naquele grupo que você vê uns cursos assim, um bagulho mais empresarial. Isso aqui vai ajudar, pô. Vai fazer você ter novas ideias, ter uma visão diferente. Eu tenho certeza que vai fortalecer mais ainda o seu sonho de empreender. Beleza? Eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês estão fazendo? Vocês não se inscreveram ainda no canal, hein? É, nós estamos com um pouco mais de 100 inscritos, 360 e tarará de seguidores no Instagram. A minha meta, a nossa meta é bater pelo menos 500 seguidores até o final do mês. E para isso eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, foi muito bacana, teve um material muito legal e eu conto com a sua participação. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, Muito obrigado, João. Muito e obrigado. vamos para frente. É isso, um forte abraço e até a próxima.